graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuam nos nossos corações. Estamos felizes mais esta vez trazendo esta mensagem para a igreja de Sertãozinho. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que estão aí na expectativa principal da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje na mensagem Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E a leitura vai ser em São João, capítulo 14. Eu quero trazer o título desta mensagem, As 4 Maneiras de Ver Deus. Amém? Vamos ler a Escritura. Vamos ler 14, do verso 6 e diante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conheceríeis a meu Pai, e desde já o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente, ou isto nos basta. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos gratos nesta noite por poder ainda estar falando a sua palavra, ensinando a sua palavra, lendo as suas mensagens que o Senhor enviou através do nosso profeta. Nós te agradecemos por isso nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que vai participar desse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Notamos que Filipe interessou a ver o Pai. Ele disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Em outras palavras, ele quis dizer: isso satisfará a nós, se você nos mostrar o Pai. Agora, eu estou lendo aqui o parágrafo 14 da mensagem, Mostra-nos o Pai. Ele disse: agora eu quero... Quantos gostaria realmente de ver Deus? Que querem aqui e gostariam de ver Deus? Tudo certo. Mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Agora, isso eu quero falar com você rapidamente, se é possível, sobre alguma maneira de ver Deus e como o vê-lo. E se eu puder, pelas Escrituras, pelas maravilhas e sinais, provar a você quem é Deus, onde Ele está. Você crê em mim se eu fizer isto? Você vai crer em mim? Tudo certo. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Vou tomar 4 maneiras de ver Deus. Então, desceremos e tomaremos na última parte uma maneira de ver Deus. De você ser, tem que ver Deus. Vou mostrar-lhe, se puder, com a ajuda do Espírito Santo hoje à noite, de 4 maneiras diferentes para ver Deus. Agora, primeiro, queremos falar de Deus em seu universo, Deus na natureza, e depois Deus em sua palavra.
e logo após, Deus em seu Filho, e então, Deus em seu povo. Note bem, Deus no seu universo, sua natureza, Deus em sua palavra e Deus em seu Filho. E então, Deus em seu povo. Veja como é um pouco estranho isso. Eu quero te mostrar Deus em seu universo, te mostrar Deus em sua palavra, te mostrar Deus em seu Filho, e então ver Deus aqui em seu povo. Então isso deve satisfazer a qualquer um de nós, certamente. Então, esse é o velho clamor. Se eu pudesse encontrar Deus, todo mundo tem esse clamor. Todas as eras, as pessoas nascem para adorar. Você vai adorar alguma coisa. Quando você nasce, nasce com esse propósito de adorar. Talvez seja seu filho, seu carro, sua casa, seu trabalho, até mesmo a sua igreja. Isso não vai funcionar, mas você nasceu para adorar. Não é a igreja que nós adoramos, é Deus. O homem das cavernas, os índios, o índio americano, descobrimos que eles adoravam o sol. E eles acreditavam que havia um campo de procura feliz. Quando alguém morria ou morreu, eles colocavam milho ali, assim por diante, em seu arco e flecha, e eles enviavam através do mar, em algum lugar, em alguma canoa, para que ele encontrasse a felicidade, o campo feliz, que de procura onde teria provisões para transportá-lo. Notamos que há algo no coração do homem que pede adoração em algum lugar. Nenhum homem está na terra sem adoração. Todos. Ele adora alguma coisa. Olha, no começo, quando Caim e Abel foram afastados do jardim, seus pais, ambos viram que eram seres mortais e sabiam que tinham que morrer. Olha, Caim e Abel, ambos queriam adorar a Deus. Veja, naquele tempo, eles queriam adorar a Deus. E Caim, ele construiu um altar para Deus. Agora, se um altar é tudo o que Deus exige, Caim seria justificado. E Caim fez um sacrifício sobre o altar, e isso estava certo, está certo. Bem, se um sacrifício e um altar é tudo o que Deus quer, note bem que Caim estava certo, estava bem. Porém, então Caim também construiu um altar, e ele adorou, ele colocou um sacrifício nele, e se ajoelhou e adorou a Deus. Mas Deus ficou descontente, porque ele não veio do jeito certo. O Caim não veio da forma certa. Veja, ele construiu uma igreja, um altar. Ele colocou um sacrifício no altar. Ele trouxe os frutos da terra. E provavelmente era mais bonito. Você deve assistir isso, amigo. Nunca esqueça disso. Mas agora, voltando a Caim e Abel, para vocês prestar bem atenção, quando Caim adorava, ele construiu um altar, ele sacrificou e adorou a Deus,
mas isso não foi o suficiente. E era bonito, sem dúvida, as flores, as coisas que crescem no campo, e ele decorou o seu altar, porque logo assim que a Páscoa chegar, através das nações, haverá milhões de dólares gastos em flores da Páscoa e vão para o altar. Bem, Deus não se importa com flor da Páscoa no altar. Ele quer você no altar. Vamos notando isso? Você é a pessoa do altar. Não sua flor ou seu dinheiro. Ele quer você. O altar foi construído para você. Sacrificar sua própria vontade à vontade de Deus. Veja, bem, então, mas se um altar de sacrifício e adoração é tudo o que Deus exige, então você terá que dizer que Caim foi inocentado, foi justificado. Mas veja, observe, essa beleza agora está certo em muitas de nossas igrejas, nós do Evangelho, entrando diretamente nela, veja, eles querem construir uma igreja um pouco melhor, colocar alguns milhares de dólares em órgãos e tubos. Isso não traz Deus. O irmão Branham disse que isso traz pessoas. Mas o autossacrifício leva a Deus. O auto quer dizer o sacrifício próprio seu. Auto quer dizer seu próprio sacrifício é que leva a Deus. A vontade de Deus. Veja, quanto ao sacrifício de Abel, Deus olhando do céu disse, é isso que é preciso. O sangue falando do que se fala, ou do que se fala. Anos depois anos disso, o Cordeiro de Deus foi levado embora, sangue. Você é o sangue de seu pai e sua mãe. Mas ao nascer de novo, você se torna o sangue de Deus. Isso aqui é muito interessante. Observa aí na mensagem. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Veja, você é o sangue do seu pai e de sua mãe. No parágrafo 23 eu estou lendo. Mas, ao nascer de novo, você se torna o sangue de Deus. O sangue de Cristo nos purificando. E lá estava ele, o Cordeiro de Deus, pendurado ali no Calvário, sangrando e balindo seus cabelos ensanguentados, pingando da sua cabeça, sobre os seus ombros, o sangue cuspido ali por toda parte. Eu acredito que quando Billy Sunday disse naquela hora, ele disse, há anjos assentados em todos os arbustos, ele disse, apenas afaste sua mão e aponte para nós, e destruiremos essa multidão. Os anjos, esse Billy Sunday faz uma comparação dos anjos assentados ali em todas as árvores, querendo talvez vingar da crucificação. Então ele faz uma comparação, isso é uma comparação que ele fez. Alguns deles disseram, ele se salvou, algumas pessoas, ele salvou os outros e a si mesmo ele não pode salvar. Outros diziam isto, criticando. Essa foi a maior homenagem que já lhe foi paga. Ele não podia salvar a si mesmo e aos outros. Por isso se deu para salvar os outros. Existe um caminho
lá derrubaram os resultados para o Espírito Santo vindo através do sangue. A vida traz o humano hoje em contato com Deus. O sangue traz a vida, o sangue de Jesus Cristo traz a vida dos humanos para o contato com Deus. Todo mundo queria encontrar Deus. Todos. Através dos tempos. No passado, Jó disse, se eu soubesse onde ele estava, em seus problemas, quando ele estava ali nos problemas dele, sentado ali no monte de cinza, raspando suas feridas, olha, ele disse, Deus lidando com um santo nesse caso. Lá estava ele sentado, raspando suas feridas, e alguns dos seus inimigos da igreja vêm até ele, de costas para ele, sem muita consolação, mas Jó queria saber, se eu soubesse onde fica a casa dele, de Deus. Ele estava interessado a saber onde estava a casa de Deus. Ele diz, em outras palavras, se eu batesse a porta dele, ele sairia e falaria comigo. Era isso que ele queria fazer, o Jó. Mas observe que quando um homem tem fome e sede de Deus, Deus sempre se aproximará dele. Veja, desista e entregue a sua vontade a Deus. Ele se aproxima de você. Ele vem porque sempre foi assim. O profeta viu Deus na natureza e é fácil ver ele na natureza. E observa, o profeta observou muito a águia. O profeta desta era gostava muito de estar nas montanhas, nos lugares solitários, observando a natureza. E ele observou ali na montanha as águias. E ali em Deuteronômio 32, ali diz assim no versículo 11, como a águia desperta o seu ninho e move-se sobre os seus filhos, e estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim a natureza, Deus também cuida dos seus filhos. Agora, o profeta toma a águia para mostrar Deus na natureza. Depois de um tempo, ele estava observando ali na montanha, e ele disse no parágrafo 29, eu vi levantar a cabeça a águia, e ela olhou para cima, e fez uma rajada. De repente ela disparou daquela montanha para o vale, e quando ela desceu, ela lançou aquelas grandes asas majestosas e soltou um grito. E quando ela fez isso, cada uma daquelas pequenas águiazinhas que estavam ali parou de comer e correu o mais rápido possível para a mãe. Agarrou as pequenas pontas de asas ali, com um aperto nas asas, e assim como a conta, colocou os pezinhos nas asas, e eu me perguntava, o profeta dizendo, eu me perguntava, qual era o problema? Ele não sabia qual era o problema. Eu ainda não conseguia ver, mas do outro lado da montanha veio um furacão que ela podia cheirar o ar e sabia que estava chegando a tempestade. Ela estava vigiando a sua ninhada que estava ali. E então, antes que ela pudesse decolar, a tempestade já estava varrendo a cavidade. Quando o fez, atravessou a tempestade, soprando
a 100 quilômetros por hora, o profeta diz. Aquelas pequenas águias segurando as suas asas daquela mãe e direto na fenda das rochas ela foi. Pensei, ó Deus, uma dessas horas vem um grito do céu, a trombeta de Deus soará e todo cristão voará para as asas da velha cruz. É uma comparação que o profeta diz. Acidentada, perfurando as tempestades da vida na fenda da rocha que é Cristo Jesus. Oh, meu Deus, em sua natureza, observe o seu universo. Em um momento como ele pode nos levar, não importa quão difícil seja a provocação ou a provação, apenas segure em suas asas. As asas de Deus é o Novo e o Velho Testamento para o cristão. Ele o levará embora. Observe Deus em seus pássaros e como ele se importa com isso. Assista aí a Deus no pôr do sol. Agora, vamos tomar em segundo lugar, rapidamente, para que possamos chegar a isso, Deus em sua palavra. Quantos creem em Deus em seu universo? Tudo certo, você pode vê-lo em seu universo. Vamos ver se ele está em sua palavra. Ele disse, minhas palavras é vida, verdadeiramente vida. Agora, a única coisa, a palavra, a letra mata. Mas o Espírito dá vida naquela letra. Você lê a mensagem, a palavra, a Bíblia. Se você lê de uma maneira sem aquele interesse interior, aquele interesse da alma, ela é uma história do passado. Mas se você lê essa Bíblia e essas mensagens com o interesse da alma, o Espírito Santo vivifica ela na sua vida e você passa a ser a palavra encarnada. É isso que é nascer de novo. O profeta diz aqui, o que eu confio agora com todo o meu coração, que Deus, ele irá acelerar. Significa, ele diz uma palavra aqui, que significa tornar vivo, apressar a palavra para você. Agora, pelo seu Espírito, não podemos ter uma religião simplesmente de uma oratória decorada, de um pensamento religioso, mas sim de uma vida espiritual encarnado na sua vida. Jesus disse, um semeador saiu e semeou sementes. E a semente é a palavra de Deus. Se é tudo que a palavra de Deus diz, é uma semente. Veja bem, quando você lê uma escritura, que aquela escritura fala na sua alma, e você sente que aquela palavra fala na sua alma, ela é uma semente. Ela vai brotar, ela vai crescer. Você vê Deus em sua palavra em toda a criação. No princípio ele disse haja, e quando ele disse haja, houve o sol, houve a lua, tudo que foi criado, você vai lá ver em Gênesis, haja luz, haja isso, haja aquilo. Quando a Maria concebeu ali aquele filho, ela sendo virgem, ela concebeu pela palavra. O anjo chegou nela e disse, ó Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é com você, bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. E ela se achou grávida, quer dizer, foi a palavra. Você deve crer nisso, porque a palavra, ela entra no seu coração. Quando você coloca em seu coração que Deus te curou, irmã, ou você, garotinho,
você, irmão, qualquer um de vocês, coloque em seu coração e creia que Ele curou. Tome a Deus em sua palavra e comece a testificar sobre isso. Dê bastante água, fertilize, veja o que acontece. A palavra de Deus produzirá exatamente o que diz. Se essa não é a palavra de Deus inspirada, eu não estaria aqui, eu não acreditaria nisso. Mas se eu sei que é verdade, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu, o Senhor, a plantei, vou regá-la todo dia e noite, a menos que alguns devam arrancá-la da minha mão. Aí está você, Deus em sua palavra. Deus fala qualquer coisa, Ele fala sério. Deus não diz isso por brincadeira. Então haverá muitas coisas, e essas coisas foi Deus que disse, haja luz, e a luz surgiu em algum lugar. Veja bem, a voz do Criador, a palavra do Criador. Deus disse, haja isso, e foi, aconteceu. E haja assim, e foi, e isso aconteceu. O que Deus disse são sementes. Note bem, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é semente, a Bíblia diz. A palavra de Deus é semente. Nós até cantamos um corinho, né, um hino. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, ela está nascendo, crescendo. Então notamos que também a nossa fé é uma semente. Uma semente como um grão de mostarda, muito pequeno, mas ela cresce e produz. Deus está em sua palavra, você acredita nisso? Então, para confirmar a palavra, Ele envia seus profetas, Ele envia seus sinais, Ele envia suas maravilhas. E mesmo em tudo isso, quando Deus se mover para uma plateia e revelar os segredos do coração de um homem, diga a ele o que fazer. Nós notamos uma coisa aqui, meu irmão, que nós começamos a pensar, o que é? Qual é a diferença que nós temos dos demais? Parece comum, parece simples, mas não é comum. Você vê que as Escrituras têm coisas que aconteceram, que cumpriram, tem coisas que estão cumprindo e tem coisas que ainda se cumprirá. Então, uma das coisas que nós sentimos na nossa alma, quem que falaria que o Elias haveria de vir para restaurar todas as coisas? Quando? Um dia ele falou nos nossos corações, como está escrito ali em Malaquias 4, versos 5 e 6. O Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus também falou isso, lá em São Mateus 17, 11. Ou 11, 17, se não me falha. Depois que a palavra diz, primeiro, o que é um fundamento. Então esse fundamento entrou em nós e nós conseguimos crer que essa semente brotou no nosso coração e nós estamos firmes até hoje nisso aí, nesse fundamento. Então o profeta vem e revela os segredos no seu coração e diga a ele o que fazer. Então você quer me dizer que ficaria com medo? Porque estou dizendo agora que Deus confirmou 2 vezes, está certo? Deus em seu universo, Deus em sua palavra. Agora, rapidamente tomamos Deus em seu Filho. Você acredita
que Deus estava em seu Filho, em Jesus Cristo, é estranho, mas não tem como sair fora. Eu acredito com todo o meu coração. A Bíblia dizia que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era o Emanuel. Em outras palavras, Deus conosco. Ele era a imagem expressa de Jeová. Ele era a imagem expressa de Jeová aqui na terra. Como Jeová investiu em carne, vivendo aqui na terra, o unigênito do Pai, do seu seio, unigênito, o único gens que Deus gerou aqui na terra, foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então observe, quando todos estavam cortando ali e agindo dessa maneira, e todos eles ficaram rindo, tirando sarro deles, os críticos, nunca morreram lá atrás. Eles nunca morreram, porque morreram a parte de fora, o externo, o homem carnal, mas o espírito que estava nele fazendo crítica não morreu, que é os demônios. Veja, eles podem ter, mas o espírito continua vivo, observa isso. Até hoje vivem criticando, sorrindo. Então Pedro, um velhinho que não conhecia o ABC, ele não podia assinar nem o seu próprio nome. A Bíblia dizia que ele era um homem ignorante, sem instrução. Ficou de pé em uma caixa, o profeta faz uma expressão aqui de caixa de sabão. Ele diz, eu em um tronco, ou em algo assim, mas vocês, homens da Judéia, e vocês que habitam em Jerusalém, que isto vos seja conhecido, e ouçam minhas palavras, pois estes não estão bêbados. Porque no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu ali nos discípulos, que eles ficaram assim tomados, e os outros demais achavam que eles estavam bêbados. E Pedro se levantou ali e deu a sua expressão ali, que eles não estavam bêbados, mas que estavam cumprindo uma profecia de Joel 2. Veja, Joel 2, 28. É difícil você ver o cumprimento das Escrituras, porque nós geralmente tocamos o carro sem saber para onde os bois vão. Mas quando você entende a carruagem, você sabe mandar os bois. Existia um ditado até antigo que dizia, ele sabe o nome dos bois. E nós conhecemos o cumprimento das Escrituras. Não que nós somos bons, mas Deus revelou para nós. Deus revelou para vocês que tinha um profeta aqui na terra nessa última era. Que coisa! Parece comum? Não é comum, porque Apocalipse capítulo 10, verso 7, ele revelaria os mistérios dos céus e da terra. Olha, os 7 selos, se você ler os 7 selos, são os mistérios que uns falam de uma forma, outros falam de outra, mas olha a mensagem do profeta, como ele explica, como ele ensina. Então, como você supõe, visto que a terceira hora do dia, São Pedro diz, não é possível isso. Então, de volta à palavra, foi o que foi dito por Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o irmão Pedro disse, e isso, se não for assim, vou manter isso até que chegue de qualquer maneira. Sim, Senhor. Pois acredito que é disso que se falou Deus em sua palavra, falando ao povo. Deus disse que faria isso, de vir e morar dentro do povo. E Deus fará isso. Você nega a palavra e Deus te vê. Então Deus ouviu os ministros, ou Deus enviou ministros em todos os lugares
para orar pelos enfermos, para curar os enfermos. E eu acredito agora. Então você acredita que Deus está no seu universo? Você acredita que Deus está em sua palavra? Você acredita que Deus está em seu filho? Você acredita agora que Deus está em seu povo? Após a descida do Espírito Santo sobre toda a carne ali em Pentecoste, veja bem, mostrando sinais e maravilhas, então vamos aceitá-lo. Mostra-nos o Pai, e isso que nos basta. Ele está aqui, e aí, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está curando os doentes, fazendo os coxos andar, fazendo o cego ver, câncer, surdos, mudos, aleijados. Ele está aqui para realizar milagres agora. Você acredita nisso? Aceite-o por esses motivos. Deixe-me mostrar a você que Deus está aqui. Deus em seu povo. Veja bem. Deus em seu povo, no parágrafo 31. O profeta diz agora, aqui cientificamente provado que Deus está entre nós. Sua foto está aqui para provar. Você vê a foto aí, aquela coluna ali na cabeça do profeta? Veja, aqui lá é a foto daquela coluna que acompanhou, que guiou Moisés. Aquela foto que Paulo encontrou com ela, aquela coluna, aquele fogo que Paulo encontrou com ele. Ali está aquela foto, provando. Quantos aqui viram a foto? Vocês olham aqui, acha que já foi mostrado aqui hoje, à noite? Vocês podem ter uma foto dessa. Se você entra no site, você encontra essas fotos. Agora, eu acho que elas estão aqui agora, que costumavam dizer, Deus não pode ser provado cientificamente. O povo falava isso. O velho séptico, que disse, isso não pode falar isso mais, porque foi cientificamente provado que existe um ser sobrenatural. E esse ser sobrenatural é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seu Espírito, veja bem, é um pouco complexo para entender isso, mas aqueles que são revelados, eles entendem. Aqueles que Deus quiser fazer revelar. E vai depender muito do seu coração, da sua alma, da sua sensibilidade para com Deus. Não queira ser um religioso, mas queira ser um cristão. Se tivéssemos tempo de nos apoiar nisso um pouquinho agora, mas o nosso tempo está indo embora. Deus em seu Filho, Deus em seu universo, Deus em sua palavra, Deus em seu Filho e agora Deus em seu povo por alguns instantes. Observe, Deus em seu povo. Você crê que Deus está em seu povo? Então você, para ser um povo de Deus, você tem que ter uma santificação e uma mortificação da sua vida humana, naturalmente, para que Deus opera dentro da sua alma. Ele constantemente está aí. Olha que coisa, observe, havia 120 daquelas pessoas que estavam ali com medo, escondido ali em cima. Eles se atreveram a subir a Jerusalém e tomar Deus em sua palavra, para ficar ali mais um pouco. E de repente, enquanto eles estavam ali em cima, Deus desceu para habitar entre seu povo. E quando ele o fez, eles passaram por janelas, portas e todas as coisas mais, e saíram para as ruas. Eles não estavam mais com medo. Não, nosso Deus desceu, aquela terceira pessoa, note bem isso aqui, o profeta expressa isso aqui, aquela terceira pessoa ali, desceu ali em carne, novamente, e ele vive nesta noite em seu povo. Deus em carne, na sua carne, no seu corpo, na sua pessoa, o próprio Deus, o Espírito Santo vivendo em seu povo. A mensagem
Deus em seu povo, vocês vão ler ali o parágrafo 53. Amém? Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem nos nossos corações. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada um, Senhor, cada um dos teus servos. Dê recurso, dê força, dê coragem, dê ânimo, Senhor, e nós possamos prosseguir até a sua vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.